Fala pessoal, o nosso convidado de hoje, professor Antônio Carvalho, professor de Geografia há 35 anos aqui em Belém do Pará. O professor Carvalho é cientista social e mestre em Relações Internacionais. Carvalho, obrigado, velho. Carvalho dá muita aula, ele arranjou um tempinho aí na agenda dele para ele fazer essa conversa aqui com a gente, né? Uma conversa sobre algumas questões relativas à prova do Enem, tá? Carvalho, quando a gente trabalha com a parte de física, principalmente a parte de termofísica, a gente diz que devido aos calores específicos serem diferentes, existe um aquecimento diferenciado entre o continente e o oceano. E esse aquecimento diferenciado, isso gera diferença de pressão, e essa diferença de pressão faz com que haja um deslocamento horizontal na massa do ar. E é isso que nós chamamos de vento, tá certo? Como é que vocês abordam isso, Carvalho, na prova de geografia? Primeiro, eu queria agradecer de estar aqui com o Nonato, de amigo, né? De décadas. Há 35 anos. É verdade. Nonato, na geografia, o fundamento é o mesmo da física. A gente também trabalha a questão justamente da diferença de pressão, ela provocando o deslocamento do ar. Aí a gente costuma também diferenciar o deslocamento horizontal, que é o vento propriamente dito da corrente aérea, né? Certo. Que ocorre exatamente pela ascensão e descendência devido ao aquecimento e resfriamento. Aí a gente passa na geografia para a classificação dos ventos. Os vários tipos de ventos, por exemplo, no caso dessa diferença de calor específico da terra e da água, a gente trabalha as monções, ventos no sul, sudeste, extremo oriente asiático, a Ásia no hemisfério norte, o Índico no hemisfério sul, as estações do ano contrárias, aí aquecimento diferenciado, provoca diferença de pressão, e o deslocamento segundado para baixa pressão, invertendo de acordo com as estações. Ah, legal. E de que maneira isso influencia o clima? A gente tem que trabalhar também, porque afeta a economia, e a geografia também puxa para essa parte social. Além da parte física, a parte social, Isso. claro, envolvida, dependendo de tudo isso aí, né, Carvalho? Verdade. Carvalho, a Terra, ela não é um referencial que está em repouso. A Terra, ela é um referencial girante. E quando você trabalha com referencial girante, quando você lança, por exemplo, um objeto numa plataforma que gira, a gente sempre vai ter um deslocamento lateral, produzido por uma força que é chamada de força de Coriolis. Como a Terra ela é um referencial girante, isso afeta os ventos, né? Você tem, claro, esse deslocamento lateral. De que maneira isso afeta os ventos alísios e os contralísios? Os alísios e contralísios, nesse caso agora, tu colocaste, vão apresentar um desvio justamente no sentido contrário do movimento de rotação. Certo. Quer dizer, a Terra rotaciona de oeste para leste, aí os alísios e contralísios vão apresentar um desvio no sentido contrário, nesse caso um desvio em direção a oeste. Isso acaba influenciando de maneira muito marcante, por exemplo, o clima diferenciado do litoral leste e do litoral oeste dos diversos continentes. Ah, legal. Mas existe o deslocamento lateral provocado pela força de Coriolis. Isso. A gente sabe que os maiores desertos no mundo, eles acontecem aproximadamente numa latitude de 30 graus, né? Então, exatamente nessa latitude de 30 graus, a gente tem aquela zona de convergência, não sei se o termo é esse, entre a célula de Hadley e a célula de Ferrel. E é exatamente nessa latitude de 30 graus que estão os maiores desertos do mundo. Como é que vocês abordam isso aí, realmente na prova de geografia? Quando a gente trabalha os alísios, contralísios, aí o cara simplificadamente coloca, né? O alísio vem dos trópicos. Imaginando, por exemplo, digamos, num plano horizontal. Certo. Aí temos os trópicos, o Equador, o alísio vem do trópico para o Equador. Chega na área do Equador, ele aquece, sobe e volta para os trópicos. Formando a célula, né? Por cima com o contralísio, formando a célula de Hadley, né? Certo. Então, quando o vento alísio ele chega próximo do Equador, que ele sobe carregado de umidade, aí toca na camada de ar frio em cima, faz a condensação e a precipitação sobre essa faixa mais equatorial, que a gente chama de zona de convergência intertropical. Então, quando o vento alísio sobe, descarrega a umidade,
sobre essas zonas de convergência tropical, o vento contra-liso, que é a continuidade do aliso, por cima ele já vem seco. Quer dizer que o vento contra-liso seco, ele vai descer... Já deixou toda a umidade. Exato. Aí já desce seco exatamente nessas latitudes, que é onde de média de 30 graus. Quer dizer que o deserto está nessa faixa de 30 graus, porque ele é bombardeado pelos ventos contralisos que descendem lá, exatamente sendo secos, porque a umidade ela foi perdida. É aí que estão realmente os desertos, né? Atacama. Isso. Tem o Atacama aqui no Chile, no Peru. Nós temos o Kalahari no sudeste da África, os desertos do oeste da Austrália. No hemisfério norte, nós temos o Colorado nos Estados Unidos, Vale da Morte, o próprio deserto do Saara. E essa célula célula de ferro, né? Já nas zonas temperadas. Ferro. Então, é justamente nessa área que vai acontecer, nessa célula de ferro, essa zona de convergência extratropical. A intertropical é a célula de Hadley, né, na seção, e a de ferro justamente na zona de convergência extratropical, onde fica os desertos. Legal. E Carvalho, no programa de física, no programa de química, no programa de biologia, no programa de geografia, aparece o efeito estufa, né? Parece que todo mundo gosta disso. Verdade. E a gente não vai abordar aqui o aspecto dele, né? Que tem a ver com radiação infravermelha, tem a ver com os gases de estufa, que é o vapor d'água, o gás carbônico. Eu queria que você fizesse um resumo sobre o problema social causado pelo efeito estufa. Eu não sei se isso pode ser abordado dessa maneira numa prova de geografia, por exemplo. Porque realmente a matemática, como colocaste, bem interdisciplinar, né? Isso aí. Na geografia, na química, na física, na biologia, isso aí tudo vai afetar. Aliás, eu já vi, desculpa te cortar, Carvalho, eu já vi até gente falar assim, não, mas o nosso efeito estufa é diferente do efeito estufa de vocês. Não existe, a ciência é uma só, pô. Então a explicação do efeito estufa tem que ser a mesma para todas as áreas, né? Desculpa te cortar. A gente pode ver para a consequência para a economia, a consequência de que maneira o clima é afetado, né? Por exemplo, o efeito estufa, nós sabemos que os grandes ciclones, os tornados, os furacões, e nada mais são do que bolas de ar quente, né? Núcleos de baixa pressão. A temperatura provoca baixa pressão. Então a gente sabe que os tornados e furacões, eles são bolas de ar quente, o aquecimento global acaba intensificando a ocorrência dos tornados e furacões. Isso vai afetar o clima das áreas específicas do planeta, exatamente nessa faixa dos trópicos da Terra. A gente relaciona também o aquecimento global com a pecuária. Se eu não me engano, foi em 2013 que colocaram um item no Enem muito interessante, onde eu lembro tinha uma charge que tinha duas vacas malhadas, uma conversando com a outra. Aí uma vaca dizia para outra assim: e agora, amiga, estão nos acusando de provocar aquecimento global. Lembra disso? Que a vaca disse: a gente coloca a culpa nas galinhas. Quer dizer, o metano provocado exatamente pelo... Porque dizem que o metano ele é mais estufa do que os outros gases, né? É verdade, só que a quantidade dele sendo menor, né? Aí a pecuária é um dos maiores emissores de metano hoje em dia. Então sempre ele busca trazer para o lado social, para o lado econômico, como afeta, por exemplo, o clima, que pode ser prejudicial para atividades agrárias, que pode afetar, por exemplo, a instabilidade de quem vive em determinadas áreas, onde esses fenômenos são mais intensos, como consequência do aquecimento global. Carvalho, palavras finais para os seus alunos que vão fazer a prova de geografia na prova do Enem. É muito importante a gente lembrar o fundamento da interdisciplinaridade, como o bate-papo que a gente está tendo aqui, porque nós sabemos que o conhecimento científico ele é um só. Foi o homem que fragmentou em compartimentos que a gente chama de ciências, né? Então a questão é muito importante do Enem, esse aspecto interdisciplinar. A gente buscar essa integração holística entre os vários setores do conhecimento científico para compreender fenômenos específicos. Quer dizer, a interdisciplinaridade e esse holisticamente integrado é um fundamento desde a redação, a gente sabe até as provas por disciplina em cada área, que é a maneira como a gente tem que visualizar. Aluno sempre ligado, tem que ler bastante, né, Carvalho? Tem que se manter atualizado, os questionamentos que estão acontecendo na contemporaneidade, isso é sempre muito fundamental. Carvalho, obrigado, mano velho. Obrigado, tá? Estamos sempre juntos. Tá legal. Gente, até a próxima entrevista. Um abraço.